Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos. Boa noite também a vocês que estão nos assistindo em suas casas pela internet. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade de luz e a Allan Kardec, para agradecermos essa oportunidade de fazermos as reflexões sobre essa doutrina. Essa doutrina que nos ensina a fazermos e a vivermos o bem para a nossa felicidade. E com nosso coração cheio de gratidão, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E hoje nós vamos receber a nossa irmã, trabalhadora desse centro espírita, a Sandra Hesse, que nos falará sobre Deus e seus atributos. Vamos recebê-la com muito carinho para que possamos entender bem o que ela vai nos explicar hoje, vai nos mostrar. Sandra, seja bem-vinda. Obrigado, não sei pelas palavras. Boa noite, queridos irmãos, aqui presentes, os irmãos do plano físico e os irmãos do plano espiritual. Boa noite a vocês que nos acompanham também pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a mais uma explanação doutrinária do nosso Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Balneário Gaivota. É com muita alegria que estamos reunidos novamente nessa oportunidade de divulgarmos o Consolador Prometido, através da ótica espírita de Allan Kardec, com suas obras maravilhosas, que nos trazem a prática da caridade, da paz, do amor e da verdade. E assim, queridos irmãos, nós somos gratos a Deus por tudo que nós recebemos, a Jesus, a essa espiritualidade bondosa que nos acompanha a cada instante. Então, rogamos que a paz do Mestre envolva cada um de nós presente aqui hoje. Que possamos absorver as melhores energias para que, ao sairmos daqui, levamos o melhor dessa casa, que nos acolhe, que nos instrui e que nos educa. E dando sequência para a exploração doutrinária dessa noite, nós encontramos lá no roteiro 3 do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, e também no Livro dos Espíritos, que o assunto que vai nos falar sobre atributos de Deus, atributos da divindade. O que seria isso? E esse assunto, eles vêm com a proposta atual da doutrina espírita, que é amar, instruir e agir, pois o Espírito de verdade sempre nos convida. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, estimados irmãos, a gente vai começar com uma leitura do livro de Leon Denis, esse grande
escritor espírita, que encontramos lá na primeira parte do seu livro, capítulo 8, páginas 95 e 96, as seguintes reflexões sobre a respeito da divindade. Então, sendo Deus, diz ele, sendo Deus foco de inteligência e de amor, ele é tão indispensável à vida interior quanto o sol à vida física. Deus é o sol das nossas almas. É dele que emana essa força, às vezes energia, pensamento, luz, que anima e vivifica a todos os seres. Quando se pretende que a ideia de Deus é inútil, indiferente, tanto valeria dizer que o sol é inútil, indiferente à natureza e à própria vida. Pela comunhão de pensamento, pela elevação da alma a Deus, produz-se uma conexão contínua, uma fecundação moral do ser, uma graduação, uma expressão gradual das potências nele encerradas, porque essas potências, que são o pensamento e o sentimento, não podem revelar-se e crescer senão por altas aspirações, pelos transportes do nosso coração. Fora disso, todas essas forças latentes dormitam em nosso íntimo e conservam-se inertes e adormecidas. O homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros deles procedem, esse é comparável ao indigente, que habita ao lado de palácios cheios de tesouros e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. Caros irmãos, nós sabemos que a doutrina espírita tem como um dos objetivos principais promover no ser humano as reformas morais necessárias para que ele, modificado interiormente, possa ser um agente de transformação da sociedade. E através da aquisição do conhecimento e dos estudos das obras de Kardec, possamos conseguir ser mais benignos, indulgentes e pacientes, principalmente pacientes perante as nossas adversidades, agindo sempre com sabedoria e serenidade. Então, Kardec define os atributos de Deus como as qualidades ou características essenciais da sua natureza. E ele vai identificando os seguintes atributos principais. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um breve histórico sobre o início de como o homem vê Deus na evolução da humanidade. Bem lá no início, vou comentar uma questão de Kardec do Livro dos Espíritos, na questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Quando Kardec questiona aos espíritos superiores, eles nos respondem que não, porque não nos é possível, porque falta-nos o sentido para compreender essa natureza, essa perfeição de Deus. Então, tudo é degrau por degrau, evolução contínua. O Espiritismo é uma doutrina que nos leva a constantemente a aprender, a evoluir sempre.
Lá no início da infância da humanidade, Deus era tido por nós, que éramos muito primitivos, como um ser sobrenatural. Capaz, né? Tudo era sobrenatural. O raio, o sol, a lua, o movimento da natureza, não tínhamos o conhecimento necessário para podermos compreender esses atributos maravilhosos, esse Pai que nós temos, que daí veio vindo, né? Com a lei mosaica, quando chegou Moisés, ele trouxe-nos a ideia de um Deus punitivo, um Deus vingativo, que precisava da lei de talião, olho por olho, dente por dente, porque nós éramos muito sem... Precisávamos de um freio, digamos assim, para conter aquele povo, que não tinha uma educação, um desenvolvimento do seu sentimento ainda e da sua sensibilidade. E foi passando os séculos e séculos, e chegamos ao período de Jesus. E Jesus nos apresentou, nos trouxe um Deus que é amor, é um Pai amoroso, justo, bom. E com a terceira revelação, que é o Espiritismo, Allan Kardec já nos traz uma ideia espiritualista sobre Deus, nos dizendo que Deus é uma entidade espiritual que transcende o tempo e o espaço e que ele é infinito. Então, voltando aqui nos estudos que Kardec nos dirige, ele identifica os atributos principais como sendo a eternidade, que Deus ele é eterno, porque ele não tem começo e nem fim. Ele sempre existiu e sempre existirá. E Deus também é imutável, ou seja, a sua natureza ela não muda, ela não está sujeita à matéria. Ele sempre é o mesmo em todas as circunstâncias. E Deus também é um ser espiritual, que ele não é feito de matéria, que ele é onipotente, quer dizer que ele pode fazer tudo, e pode mesmo, que ele é todo o poder, toda a bondade, toda a justiça. A ele, segundo a vontade dele, ele pode tudo. O que nós não podemos, o que nós não precisamos, não conseguimos, a gente precisa de Deus para segurar a nossa mão e nos dar coragem e fé. E essa confiança, nós aprendemos a desenvolver essa fé em Deus, seguindo as instruções de Kardec, aprendendo com Kardec. Porque ninguém nasce sabendo, nós nascemos simples e ignorantes. Nós vamos nos desenvolvendo ao longo do tempo. Também, quando a gente vai falar sobre a soberania de Deus, a gente vê que Deus ele é o único governante do nosso universo. Que ele tem o poder supremo sobre tudo que ele criou, tudo que existe. E quando a gente fala na soberania, ela abrange a justiça e a bondade. Então falamos que Deus é justo e sempre age com justiça, que ele é o juiz supremo de todos os seres. Que ele é soberanamente bom, porque ele é misericordioso, ele é compassivo, ele deseja que o filho, que as criaturas que ele criou, sempre evoluam, cresçam e o acompanhem nessa jornada infinita, porque nós somos espíritos imortais. E quando nós acreditamos nisso, nós ficamos muito poderosos. Imagina, o que pode destruir um espírito imortal? Nada. Nada. Então, essa fé que nós temos é aquela fé que nos conduz à felicidade, à nossa evolução, sempre para o caminho do bem. E Kardec sempre está ali nos apontando que fora da caridade não há salvação.
Por isso, a importância do estudo dessas obras kardecianas, capítulo a capítulo. É importante, caros irmãos, que a gente tenhamos boa vontade e destinemos um tempo para nos educar, porque a gente precisa, nós precisamos. E Deus está ali, sempre com a mão, esperando pelo Filho. Jesus, que é nosso pastor, que é o nosso mestre, ele diz: nenhuma ovelha vai se perder. Que todos vão ser chamados e todos vão ser no seu tempo. O que nós podemos fazer é ser estacionários nessa evolução, mas com a ajuda de Deus e com o seu propósito, os seus desígnios para cada um de nós, porque Ele sabe o que é melhor para cada filho que Ele criou, a gente vai com certeza chegar lá. Kardec também fala sobre a infinitude desse Deus. Ele é infinito porque Ele não tem limites. Ele é perfeito em todas as suas qualidades. A unicidade de Deus nos diz que Deus é único, que não há outro ser igual a Ele, que Ele é o Criador e o sustentador de todo o universo. Então, esses atributos, eles são essenciais para a compreensão da natureza divina. Eles nos ajudam a compreender que Deus é um ser perfeito, que é sempre o mesmo, que tem todo o poder, que é justo e bom e que é o único governante deste universo. O Espiritismo ensina-nos, então, que esses atributos, eles estão sempre refletidos na criação. O universo é um sistema harmonioso e ordenado, que testemunha a inteligência e a sabedoria de seu Criador. O amor, a compaixão e a justiça também estão presentes na criação, mostrando a bondade e a justiça de Deus. Os atributos de Deus também nos fornecem um guia para a vida moral. Se Deus é justo e bom, então devemos ser justos e bons em nossas ações. Se Deus é misericordioso e compassivo, então devemos ser misericordiosos e compassivos também com os outros. A compreensão dos atributos de Deus nos ajuda a nos aproximar dele e a viver uma vida mais moral e espiritualmente elevada. Lá no ESG, nós encontramos alguns subsídios que dizem que a inferioridade das nossas faculdades, né, que temos, não permite compreender, então, a natureza íntima desse Deus. Que na infância dessa humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que ele vai se desenvolvendo o senso moral, o seu pensamento, a sua sensibilidade, a sua inteligência, o seu pensamento vai penetrando melhor na essência das coisas. Então, assim, o homem começa a fazer uma ideia mais justa da divindade, mais ligada ao bom senso. E quando dizemos que Deus, e quando Kardec também pergunta na questão 13 de Deus, se Deus é eterno, é imutável, é imaterial, único e onipotente, soberanamente justo e bom, fazemos uma ideia completa dos seus atributos? E os espíritos superiores nos respondem que, do ponto de vista do vosso ponto de vista, né? Sim, porque nós cremos que abrange tudo. Saber, porém, que há coisas que estão bem acima
da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às nossas ideias tão pequenas, e nós nos já achamos tão especiais, né? Para nós pensarmos. A razão nos diz que não temos meios de exprimir essa majestade, esse alcance de Deus. Mas a razão, com efeito, nos deve dizer que Deus, ele deve possuir um grau supremo de todas as perfeições que citamos acima. Portanto, se lhe faltasse uma que não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, e não seria, por consequência, Deus. Para estar acima de tudo isso, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que possamos conceber, que possamos imaginar. Então, assim, irmãos queridos, que possamos pensar, refletir que a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nos revelando como um Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Jesus, quando ele esteve aqui conosco, ele não sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou-lhe simplesmente de Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Por esse ensinamento, o Cristo nos esclarece que todos somos irmãos, filhos de um só Pai, e que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. O Mestre querido, ele queria nos dizer que Deus, acima de tudo, é o nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família. E por isso, todos somos irmãos, com o dever de ajudarmos uns aos outros. Na condição de seguir o exemplo, na condição de sermos seus aprendizes, nós sentimos Deus como nosso Pai. Reconheceremos que nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los a fim de sermos ajudados, mais cedo ou mais tarde. Então a vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Então, já quase nos encaminhando para o final da nossa explanação de hoje, que possamos fazer uma profunda reflexão sobre as nossas existências até aqui, porque com certeza essa é a melhor que temos. Estamos hoje melhor do que ontem, né? E que possamos nos sentir motivados e agir perante as oportunidades que surgem à nossa frente diariamente, a praticarmos essas virtudes que Cristo nos traz. Virtudes de fraternidade, de amor, de esperança, para a construção e a instalação do reino de amor que breve chegará.
para a elevação do nosso mundo de terras e expiações ao mundo de regeneração. E ainda para finalizarmos, eu acho que a gente tem um tempinho ainda, eu gostaria de ler uma poesia que tem lá no ESG, que fala sobre Deus, que a poesia é de Antero de Quintão. É uma poesia que nos toca o coração, muito bonita. Deus. Quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade, das torrentes da luz e da harmonia. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, agradeço muito a compreensão, o carinho de vocês, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe a cada um, aos seus lares, que tenhamos uma ótima semana e até o próximo sábado, estaremos aqui aguardando vocês. Vamos em paz. Boa noite. Obrigada, Sandra. Então, vamos manter nosso pensamento voltado a Jesus para recebermos as energias benéficas e paz coletiva, onde cada um está acompanhado, cada um de nós, e a vocês também que estamos acompanhando, estamos acompanhados por um espírito de luz que está derramando as energias que estamos necessitando. E com esse pensamento, vamos fazer a oração primeiro, pedindo por nós e por todos os irmãos que estão necessitando nesse momento de amor, de saúde e de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Que assim seja. Obrigada a todos vocês. Que vocês possam retornar para os seus lares bem melhores quando aqui chegar. E que Jesus os acompanhe sempre. Que assim seja.